7º ano, tudo indo bem? Nós vamos estar agora finalizando esse tema, falando um pouquinho sobre as alterações nos ecossistemas. Então, nós vimos como se estabelece um ecossistema, as características de cada um deles, né? Vimos os tipos de ecossistemas brasileiros, o que cada ecossistema tem de diferente e o que cada ecossistema tem de comum, né? Também aí a variedade de vida e de espécies que existem no Brasil. O Brasil é um dos locais do mundo com maior biodiversidade, então as espécies aqui presentes não existem da mesma forma em qualquer outro lugar. Somos únicos, né? Somos privilegiados aí em relação a isso. Então, agora, quais tipos de alterações esses ecossistemas que nós já estudamos vão estar sofrendo? Né? Ação humana, ação natural, ação dos dois casos, né, que acaba sendo influenciada pelo ser humano, mas vai acontecer de forma natural também. Então, esses dois pontos serão bem relatados aí nessa videoaula. Então, vocês podem perceber aí que de fundo está o nosso livro e a gente vai pontuar cada um dos assuntos que o livro trouxe para gente como um dos maiores impactos que os ecossistemas vão estar sofrendo, tá bom? Ao final aí do vídeo, vocês vão ver a lista de atividades, né, exercícios, páginas do próprio livro. E como a gente está finalizando aí esse assunto, vai o panorama também para vocês fazerem, né, e tirarem as dúvidas sobre o apanhado de assuntos que é o ecossistema, tá bom? Então vamos começar e falar um pouquinho sobre as alterações do ecossistema na página seguinte. Acompanhem aí no livro de vocês também e já peguem o marcador, certo? Porque eu vou destacar alguns aspectos aqui para vocês irem marcando, destacando aí no livro. Então vamos lá, começando. E para começar aqui, nós temos que entender, gente, que o ecossistema ele pode sofrer alterações naturais. Então, é parte da natureza passar por desastres, passar por modificações. E a própria natureza se reorganiza, se remodela todos eles. Por isso que nós dizemos que ela tem um equilíbrio dinâmico. Então, é o primeiro ponto que vocês vão marcar aí no início do nosso capítulo. Esse equilíbrio dinâmico, ele vai ser gerado de forma natural, tá? Então, os ecossistemas, eles vão passar sim por mudanças, por alterações. É uma chuva que cai, é um barranco que desmorona, né? É um rio que enche. Tudo isso são fenômenos naturais que vão atingir o ecossistema, mas ao mesmo tempo vão fazer com que ele se reorganize. Eles se tornam necessários. Então é isso que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Sendo que isso vai ser prejudicial, esse equilíbrio vai sofrer uma influência grave quando ele é causado pelo ser humano. Porque nem sempre, né, a natureza ela vai levar o tempo suscetível, o tempo necessário para poder se reorganizar como se fosse de forma natural. Sabendo disso, nós vamos entender então os desastres naturais, falando primeiramente dos desastres. Então, começando aqui, tudo que é desastre natural provém naturalmente, certo? Natureza. Então, vocês vão destacar furacões, inundações, secas, erupções vulcânicas. Todos esses fenômenos vão ser considerados naturais. Destaquem aqui o primeiro parágrafo. E esses fenômenos, eles vão modificar também toda a paisagem. Então, a paisagem que passa por fenômenos naturais, ela é completamente modificada. Um desses fenômenos, né, que nós vamos pontuar aqui cada um deles, é o deslizamento de terra. O deslizamento de terra ele vai acontecer nas encostas, né, principalmente no período de chuva, que aqui no Brasil, embora as chuvas aconteçam ao longo de todo o ano de forma regular, mas existe um período que a concentração de chuvas é mais intensa, e esse período é no verão. Então, se vocês pararem para lembrar um pouquinho, sempre no verão a gente vê notícias de grandes temporais e consequências ruins, né, para as regiões de morro, de encostas, que é o deslizamento. Então, esses deslizamentos, eles são naturais? Acontecem? Sim, são perfeitamente naturais. O grande problema é que os morros e encostas, eles estão sendo ocupados pelas pessoas. E isso é errado, né? As construções, elas não devem ser feitas no alto dos morros. Elas devem ser feitas em regiões planas, aonde estejam longe de inundações e longe de deslizamento. Então, quando a gente vê essas grandes tragédias, né, como o desabamento de casas acontecendo, isso não é normal.
Isso não é natural. Mas por que não é natural? Porque aquela região não é região para ser ocupada. Aquela região é uma região de morro, suscetível sim a deslizamento. As ocupações, elas devem passar por uma política pública, né? A questão é que a política pública não é muito eficiente aqui na nossa região. E por isso algumas pessoas acabam ocupando aí regiões que não devem estar presentes. Agora, partindo por uma consequência também do deslizamento e das chuvas, são as cheias, né, as inundações. As cheias acontecem quando a lateral dos rios, né, a margem, enche para dar vazão à quantidade de água que está chegando aí das encostas, a água que está escorrendo lá dos morros e vai descer e chegar no rio, certo? Essas águas, elas vão tomar toda a parte da margem. O grande problema, gente, é que quando as cidades são ocupadas de forma irregular, muitas construções são feitas também na beirada dos rios. E aí o que vai causar? Alagamento, né, dificuldade de passagem, dificuldade de acesso, né, aos locais. Então essas áreas que ficam alagadas hoje, no nosso bairro, aí perto da casa de vocês, né, na própria região, todas essas áreas, na verdade, elas são áreas de rio, áreas onde há muitos anos atrás existia uma grande quantidade de água propriamente para poder dar vazão à água das cheias que existia aí nesse local. E o que isso tem a ver com a impermeabilização do solo? Quando a gente tira a quantidade de vegetação, a impermeabilização do solo ela vai sofrer o impacto. Então, sem a quantidade de árvores, sem a quantidade de vegetação, essa água não vai ter facilidade de infiltrar no solo, né? Essa água vai ficar ali retida, né? As raízes das árvores ajudam muito nesse processo. Então, vocês vão marcar aqui a causa das cheias, tá? Nesse primeiro parágrafo. Aqui no segundo fala do problema das grandes cidades. E vão falar também, vão marcar também o problema relacionado à impermeabilização do solo. Então, a necessidade, né, de termos uma vegetação para facilitar esse escoamento da água aí no período de cheias. E na página 135, nós temos todo um parágrafo, né, todo um texto falando sobre o impacto da ação humana. Como os seres humanos vão influenciar aí no ecossistema. Então, a partir do momento que as pessoas chegam em uma região para começar a construir casas, elas vão concentrando e formando uma cidade. E essa cidade ela vai desequilibrar o ecossistema. Tudo isso se não houver uma preparação, como eu falei anteriormente, se não houver uma política pública. E esses impactos, eles vão causar danos a todo o ecossistema. E quais podem ser esses danos? Vocês vão marcar aqui nesse primeiro parágrafo. Lançamento de esgoto, a caça aos animais, né? Porque se você vai morar numa região, você não quer que os animais estejam ali perto para invadir sua casa. Queimadas, desmatamento, chegada de outras espécies, indústrias, construção, e os impactos são os mais diversos possíveis. E todos eles vão interferir sim no ecossistema a ponto de destruí-lo e impedir que ele se reorganize, né? Que aquele equilíbrio natural aconteça. Tudo isso vai demorar muito ou pode até mesmo não acontecer, tá? Então, a atividade que o ser humano exerce na natureza de forma negativa é o que nós vamos chamar de impacto ambiental. Então, vocês vão marcar aqui esse segundo parágrafo e vão marcar também o quarto parágrafo, tá? Então, toda a ação do ser humano de forma negativa da natureza, com atividades mesmo que sejam de rotina, vão gerar impactos ambientais. Tá? E esses impactos ambientais vão destruir o ecossistema a ponto dele não conseguir mais se reorganizar. E agora nós vamos falar sobre cada um desses impactos ambientais. O primeiro deles é a caça, muito comum aí desde os inícios, né, dos primórdios da humanidade. Todo ser humano caçou até mesmo para conseguir se manter vivo e desenvolveu vários utensílios especializados para isso. O grande problema é que muitas espécies desapareceram e não estão retornando, né, ao seu equilíbrio normal. E a caça sem o objetivo de alimentação, né, sem o objetivo de fornecimento de itens necessários para uma família, para uma indústria, ela é criminosa. Então, muitos tipos de animais desapareceram simplesmente porque foram caçados por serem animais exóticos.
simplesmente porque foram caçados com o objetivo de terem recursos naturais, né, de terem partes do seu corpo sendo muito caras. Então, o ser humano acabou destruindo várias espécies e impedindo que o equilíbrio natural se reorganizasse. Então, esse é o grande problema aí da caça, trazer para a natureza, né, esse desequilíbrio ecológico, esse desequilíbrio na cadeia alimentar e muitos animais mortos através de objetivo de conseguir utensílios, vestuário, né, ou apenas para poder empalhar o animal e deixar ele de enfeite lá na casa. Então isso aí é considerado crime e acabou com muitas espécies conhecidas. Essas que vocês estão vendo aí no livro são algumas delas. Um outro problema muito relacionado aos animais também é tirar os animais do seu habitat natural e levar para outro local. Então, como vocês puderam ver nos ecossistemas, né, assunto da videoaula passada, cada um desses ecossistemas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, tem os seus animais adaptados àquela região. Tem os animais que são acostumados a ficar ali. E assim como nos outros ecossistemas do mundo também, né? Por exemplo, o urso polar vive na região fria, né? Girafas vivem na região de savana, na África. Então, o grande problema está quando eu tiro esse animal do seu habitat natural e trago esse animal para um ambiente diferente. Esse animal pode afetar o ecossistema, pode trazer grandes problemas aí relacionados ao crescimento da população, pode acabar com a vegetação, porque ele pode não ter predadores naturais e a grande quantidade desses animais acabar com floresta, acabar com outras espécies. Quando isso acontece, a gente fala que essas espécies são invasoras, tá? E acabaram com a biodiversidade do ecossistema natural. Isso já aconteceu aqui algumas vezes, a gente tem um exemplo. Mas antes eu vou pedir para vocês marcarem aqui o conceito de introdução de espécies e a parte falando sobre espécies invasoras exóticas, né? E vamos entender também qual é o processo. Esse é um exemplo. Introduzir uma espécie de planta original da África, aqui no Cerrado brasileiro. E essa planta se adaptou muito bem e foi usada aqui no uso das pastagens, sendo que a vegetação natural do cerrado desapareceu, porque essa planta predominou sobre a outra, tá? Uma planta africana. Outro exemplo de espécie invasora aqui no Brasil, o lírio do brejo, também foi uma planta, né, que veio para cá, nativa da Ásia e se adaptou bem à região, sendo que ela acabou destruindo outras plantas também da região onde ela foi introduzida. Outro exemplo também, o Aedes aegypti, tá? Um mosquitinho aí, que não era comum aqui do Brasil, mas se adaptou muito bem aqui à nossa região de clima quente, se adaptou tão bem que agora transmite aí chikungunya, zika, febre amarela, enfim, ele não saiu daqui, né? Ele é muito comum aí entre as espécies de mosquito. Ele é originário lá da Etiópia e da região do Egito, da África também. Outro problema muito comum aí causado pelos seres humanos, e por incrível que pareça, só o ser humano que faz isso, é a poluição. Já falamos tanto dela, né? Então, a poluição ela vai causar aí destruição do ecossistema pelo acúmulo de lixo. E lixo é tudo que é produzido a partir da ação humana, tudo aquilo que não serve. Toda a matéria orgânica ela consegue ser recuperada pelo solo, né? Vira nutriente. Porém, o lixo sólido, plástico, garrafa, resíduo de roupa, sofá, enfim, todo esse lixo sólido, ele não consegue ser reaproveitado pela natureza e ele acaba virando uma grande concentração de agentes poluidores e de agentes principalmente causadores de doença. Então, é um problema muito sério aí a questão do lixo. Então, eu vou pedir para vocês destacarem aqui só a parte de poluição, só aqui a primeira frase. Porque sobre esse assunto nós já falamos muito, né? Poluição atmosférica, poluição do solo, poluição do ar, e é um grande problema aí que vai acontecer nos nossos ecossistemas. Poluição da água também, comum aí pelo esgoto, né? O esgoto também é proveniente da ação humana. Todo o esgoto ele contém excesso de coliformes fecais, além de produtos tóxicos, detergente, água sanitária, shampoos, né? Todos os produtos tóxicos que vão pelo encanamento e chegam até os rios. E quando eles chegam lá nos rios, eles influenciam o ecossistema, matam peixes, matam algas,
né, e matam toda aquela região do ecossistema. Para vocês terem uma noção disso, basta observar bem a nossa Baía de Guanabara, né, que só funciona ainda, só é viva ainda porque existe uma corrente marinha passando no interior dela. Mas toda a sua região lateral já está completamente destruída porque ela recebe todo o esgoto da Baixada Fluminense. E por último, bem rapidinho, vamos falar na poluição do ar. Nós já estudamos um pouquinho no início desse tema, mas a gente vai entender que essa poluição do ar é proveniente da queima de combustível fóssil. Vocês podem marcar aqui a partir da segunda linha, tá? Essa queima de combustíveis fósseis vai fazer o mesmo papel do lixo, sendo que o lixo, ele é sólido, ele tá lá no solo, no nosso quintal, por exemplo, tá, gente? E a queima do combustível é quando eu pego esse lixo e transformo ele em gás. Então, quando eu queimo o lixo na minha casa, eu estou pegando todo aquele lixo e passando ele de estado físico, do sólido para o gasoso. E agora, ao invés de poluir o solo, ele vai poluir o ar. E isso é muito pior, porque poluindo o ar, ele pode chegar até o interior do meu corpo quando eu respirar. Tá bom? Então, esse tipo de poluição vai causar sérios danos de saúde, principalmente respiratórios. Tá? Isso vai influenciar muito aí a natureza e também todos os seres vivos que estão envolvidos aí no ecossistema. Poluição do solo, aí rapidamente, é quando todo o lixo que nós temos é descartado de forma irregular. Isso pode acontecer em terrenos baldios, pode acontecer aí em lixões, né? Então, toda essa grande variedade de lixo vai influenciar aí a decomposição, né, natural do ecossistema e ainda pode gerar grandes doenças. A decomposição natural do ecossistema, que vocês podem ver aqui, ó, a ciclagem dos nutrientes. Então, tudo isso vai ser impossível de acontecer, porque a grande quantidade de lixo está ocupando ali aquela região. E isso vai influenciar na fertilidade do solo, na produtividade do solo e também nos animais daquela região que vivem ali nas proximidades. Outros problemas aí causados por influência humana, queimadas e desmatamento, sendo que a queimada ela pode ser de origem natural também, tá, gente? A queimada vai ser feita de forma proposital quando na região as pessoas querem fazer o pasto, né, acabar com aquela vegetação de forma rápida. Então, queimando, toda aquela vegetação vai cair, vai sumir e vai ficar apenas uma área grande limpa, né, com as cinzas. E que vai ser utilizada para pastagem, né, para poder fazer a criação do gado. E o desmatamento é a retirada da cobertura vegetal, sendo que a queimada ela também pode acontecer de forma natural, devido ao aumento de temperatura. Então, são duas situações aí que podem estar acontecendo em relação aos seres humanos ou não. Tá aqui para vocês a foto das queimadas, né? Então, essa aqui foi o plantio de soja. Aqui também, sem problema da falta da cobertura vegetal, que é a erosão nas duas fotos, né? Então, sem vegetação, o solo fica todo quebradiço, né? Parece bastante com aparência de quebradiço. Outro problema relacionado é a fragmentação de florestas, o que nós chamamos de redução, né, de florestas, redução da área de florestas. É quando parte da pastagem, né, parte da região, ela é utilizada para pasto, aqui ó, tem uma fazenda aqui, né, e para eles não darem o problema como grande de todo, eles deixam uma pequena porção aqui da Mata Atlântica ainda viva, mas toda essa mata daqui, da borda, vai sofrer por um processo de destruição, porque ela está sem a sua proteção natural. Então, os animais dessa área de borda vão morrer, as plantas também vão morrer, porque elas estão sem a sua proteção natural. E isso também é um problema muito sério para os ecossistemas e causa um impacto muito grande. Marquem aqui então o primeiro parágrafo, né? Para vocês terem o conceito. E sobre esse assunto também está relacionado esse último parágrafo, tá? O que pode acontecer com os animais em relação a essa vegetação, essa falta, né, de vegetação. Todos esses problemas que foram relatados, gente, podem trazer a extinção dos grandes predadores. Então, esse texto é bem interessante porque faz um alerta para isso, porque muitas espécies, né, que são topo da cadeia alimentar, responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema, estão desaparecendo. E desaparecem porque as áreas, né, de ecossistemas estão sofrendo grande impacto de destruição, falta de alimento. Então, esse texto é muito interessante. Eu sugiro que vocês façam uma leitura rápida para entender um pouquinho mais sobre esses problemas que
os impactos ambientais podem estar trazendo para o ecossistema. E finalizamos aqui esse assunto no livro. Agora vocês vão à parte dos exercícios. Os exercícios estão no sistematizar, vocês vão fazer a página 147, somente o sistematizar, tá? Então aqui vocês têm da questão de 1 a 8, falando somente sobre esses impactos ambientais causados pelo homem ou não, tá bom? Então página 147 e depois a página 150 e 151, onde tem o panorama. O panorama vai falar um pouquinho de questões de todos esses capítulos que nós vimos, tá? Vai até o número 10, tá bom? Então, questões de 1 a 10 do panorama e questões de 1 a 8 no sistematizar. Esses são os assuntos, né? São os exercícios que nós vamos estar fazendo aí sobre esse tema todo relacionado ao ecossistema e as alterações que esses ecossistemas podem trazer. Nossa próxima videoaula será de correção sobre esses itens. Então, deixem as dúvidas de vocês, deixem as perguntas e, principalmente, façam as atividades e mantenham aí organizadas no caderno. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até as nossas próximas aulas.